Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Emissão especial do Arestas de Vento na antena da Popular FM. Luís Mendes, presidente da Federação Portuguesa de Teatro, convida para a conversa Porfírio Lopes, encenador e diretor artístico do Teatro Passagem de Nível. A cumprir-se pela segunda vez esta permuta cultural entre o Arestas de Vento e a Federação Portuguesa de Teatro. Luís Mendes, Porfírio Lopes, muito boa tarde para vós. Sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Bem-vindos! Ora, bom dia. O nosso convidado de hoje é o Porfírio Lopes, ator, encenador, dirigente associativo e, acima de tudo, um verdadeiro amante de teatro. Nascido em Ferreira do Zezer, no ano de 1954, desde muito novo o teatro seduziu, estreando-se como ator na peça Mocidade Heroica, das edições salesianas, logo em 1966. A sua atividade de encenador iniciar-se-ia pouco mais de uma década depois, em 1979, no Teatro Cine da Falagueira, onde dirige Fabiola, uma adaptação de Antónia Neta do romance homónimo de Nicholas Wiseman. Mas será em 1981 que porá em marcha aquele que é ainda hoje um dos seus projetos mais queridos, a que se tem entregue de alma e coração nos últimos 34 anos, o Teatro Passagem de Nível, do qual foi fundador, presidente e é atualmente diretor artístico. A partir de uma jovem cidade nos arredores de Lisboa, a Amadora, nascia um grupo de teatro cujo propósito maior era e ainda é promover a dramaturgia portuguesa. Comecemos então por aí a nossa conversa. Bom dia, Porfírio. Bom dia, Luís. Representar autores nacionais é ainda hoje para ti uma missão, uma necessidade ou apenas uma linha estética? Todas essas coisas. A primeira delas, a principal, é que a dramaturgia portuguesa fala dos nossos sentimentos, da realidade que vivemos no dia-a-dia, dos nossos problemas, das nossas felicidades e elas permitem-nos chegar ao público que também as sente e que as vive da mesma forma. E através destes sentimentos da dramaturgia portuguesa, da paixão, das emoções, elas são universais. O ser humano, por ser, enfim, do norte da Europa ou da África, vive as mesmas situações, os mesmos conflitos. Portanto, as coisas não são assim tão diferenciadas naquilo que eu entendo na dramaturgia portuguesa. O projeto do Teatro Passagem de Nível foi desde o início exatamente esse, como eu referi, o promover, o privilegiar a dramaturgia portuguesa,
exatamente o que é que vos fez apontar baterias, digamos assim, em 1981 à dramaturgia portuguesa, escolher os autores de língua portuguesa como a vossa base de trabalho? Bom, vivíamos um tempo em que os palcos portugueses estavam cheios de autores de outras nacionalidades. E isso continua a ser um pouco ainda, embora estas últimas décadas tenham transformado até a política de apoios governamentais, tem introduzido algumas premissas que implica a produção de autores nacionais. Mas naquela época sentia-se muito a ausência de textos de autores portugueses nos nossos palcos. E não há dúvida que têm sido as companhias de amadores, os grupos de amadores ao longo de todo o território nacional que têm promovido Alves Retol, Bernardo Santareno, a dramaturgia portuguesa, têm sido eles os principais promotores dela mesma. Olhando para o currículo do Teatro Passagem de Nível e por todos os autores e todos os textos que já trabalharam, ressalta que de espaço a espaço surgem produções que regressam um pouco ao nosso passado, ao passado de Portugal, e nos falam um pouco da história e das personagens que, tanto politicamente como culturalmente, marcaram o evoluir do país. Consideras que essa também é uma mais-valia ao trabalharmos os autores portugueses, o possibilitar revisitar, repensar, refletir sobre aquilo que foi e que é o nosso país e a forma como cresceu? Sim, as memórias são sempre factos importantes na vida do homem. E depois não apenas as memórias, as suas vivências. O teatro permite-nos isso. E quando há um retorno, esse retorno não é com certeza o mesmo. O passado, visto nos olhos de hoje, não é o mesmo que foi no passado. Ele hoje tem outros conteúdos, tem outra cor, outra emoção, e isso difere. As situações não são as mesmas. O peso dos anos, a experiência do ator, a experiência das pessoas que vão realizando estes atos, estes espetáculos, são diferentes. Podemos estar a lidar com as mesmas palavras, mas estamos a senti-las de uma outra forma. Há sempre um ganho. As coisas não voltam ao que eram. São outras no presente. E serão outras, com certeza, no futuro. Mas isso é a dinâmica do próprio homem. Claro. Ao longo do teu percurso de ator e de encenador, trabalhaste textos dos mais diversos dramaturgos, desde os consagrados, por exemplo, Gil Vicente, António Patrício ou Bernardo Santareno, isto só para citar alguns, porque realmente a lista é muito vasta, mas trabalhaste também promissoras revelações, só 3 nomes, Luís Alves da Costa, Domingos Galamba ou Luís Palma Gomes, este último autor da tua mais recente encenação, Amora. Isto sem pretender que estabeleças aqui propriamente comparações. A minha questão era mais que sensações que te provocaram uns e outros, o trabalhar as dramaturgias mais consagradas e depois trabalhar estas dramaturgias, digamos assim, mais emergentes, estes autores que se lançaram na escrita e que arriscaram esta aventura de escrever textos para serem postos em cima das tábuas. Independentemente do nome dos autores, quando se pega num texto, aquele é o auge. É o momento sublime para construir a ação. Eu não sinto... Há realmente textos com maior mobilidade ou maior ação, e isso é que diferencia muitas vezes os espetáculos. Nós, seres humanos, temos momentos de alguma nostalgia, mas aquela faz parte da nossa vida, aquele momento. E depois temos momentos de alegria, de euforia, e esses momentos também fazem parte da nossa vida. O autor, muitas vezes, na obra do autor, do dramaturgo,
trespassa um pouco esta sensação. Há textos um pouco mais imobilistas, em que se trabalha mais a nível da interioridade da personagem, sem referir o ator, mas sim da personagem. E há outros em que há uma maior exteriorização, há uma maior visualização, a ação é mais evidente, os conflitos estão ao rubro, mas cada um desses autores foram momentos muito importantes que eu vivi, penso que da mesma forma, cada um deles. E trabalhar com o autor presente, e neste caso isto é mais para quando trabalhamos autores vivos, trabalhar com o autor presente e acompanhando todo o trabalho de construção do espetáculo é para ti uma mais-valia, é uma dificuldade por ter ali o autor do texto que pode eventualmente sentir algum choque sobre a forma como as suas palavras são trabalhadas. O que é que tu preferes em termos de, enquanto encenador, preferes trabalhar lado a lado com o autor e até poderes dialogar, ou preferes realmente trabalhar a obra por si e sendo o autor vivo, mostrar-lhe o resultado do teu trabalho no final, na estreia? Bom, qualquer dessas situações são sempre uma experiência. É uma experiência que enriquece até a nossa forma de avaliar as situações, de as analisar, daquilo que resulta dessa relação mesma. Muitas vezes depende também do comportamento e da personalidade do dramaturgo. Há dramaturgos que são extremamente exigentes na palavra que escreveram e só pode ser aquela palavra e aquela palavra tem aquele sentido e não pode ser utilizada de outra forma. E há dramaturgos que escreveram a sua obra e que dão liberdade ao outro criador, que é o encenador, e ao próprio ator, porque o ator também cria, não é propriamente a marionete na mão do encenador. Mas são sempre registros diversos. Tal como cada ser humano é diferente um do outro. E os dramaturgos também são diferentes. E os atores são diferentes, e os encenadores são diferentes. Nós, a nível de passagem de nível, tivemos já experiências diversas, tanto de ser o próprio autor a dirigir o espetáculo, e tivemos essa experiência com o Jaime Salazar Sampaio, onde, curiosamente, eu vi que ele viveu os mesmos conflitos que qualquer um dos encenadores vive, inclusivamente sentindo a necessidade de reescrever a obra. E tinha sido um texto que já tinha sido montado há alguns anos, tinha sido a Madalena, pela Glucina Quartim, e o próprio autor, na véspera da estreia do espetáculo, traz uma nova página para a atriz decorar. Portanto, nós, como encenadores, não temos, ou não devemos ter esta situação de reescrever o texto. Mas o curioso é que o próprio dramaturgo, no momento de transpor a sua obra escrita para o palco, teve necessidade de a alterar, de a transformar, de introduzir alterações. A outra experiência é ter o autor junto de nós, que vai avaliando o trabalho, e há dois comportamentos em relação a isso. Aquele que observa e que até se sente quase que surpreendido pelo resultado que as suas palavras vão tendo em palco, e o outro que continua a exigir que aquilo é aquilo e só pode ser aquilo. Portanto, mas todas estas situações, todas estas experiências são importantes e enriquecedoras. Siga a roda, culturando. Um teatro sem conflito, que não coloque questões e que não ponha as ideias em discussão, cá para mim interessa-me pouco. E boto nisto o próprio teatro para a juventude, onde a imaginação é fundamental para que as mensagens dialéticas subjacentes passem, digamos, em alta. Pergunta, talvez difícil, ou talvez não. Na escolha dos autores, dos projetos, na reflexão que se faz sobre o papel social do teatro, ser de esquerda interessa alguma coisa? Qual de vós quer começar? Bom, se a pergunta é difícil, acho que a resposta é pior ainda.
Bom, com certeza que o teatro é conflito. Se não existir conflito entre o público, não, enfim, não reflete nada, não reage. E é importante que a cena que passa em palco, ela crie reação no público, positiva ou negativa, isso é indiferente. Em relação às opções, à escolha do texto, tem muito a ver com o contexto. Os atores que estão disponíveis, a característica dos atores, a vontade de fazer dos atores, são um conjunto de circunstâncias que influem realmente a escolha, muitas vezes, das peças a encenar. A política, tudo é político. A intervenção do homem no seu aspecto social, comunitário, isso é política. Podemos também referir a política pelo lado da direita, pelo lado da esquerda, e aí as mensagens podem ser diferentes. Sim, também é importante que elas marquem e que definam o trajeto do homem e aquilo que é o seu percurso, enfim, como homem, como ser humano, como ser social e ser interventivo na própria sociedade. Em termos de, e pegando aqui na deixa do Porfírio, eu não, muito sinceramente, não encontro diferenças e para mim não consigo separar a cultura venha da esquerda, venha da direita. Acima de tudo, eu acho que o importante mesmo são os protagonistas, é quem dá a cara e aquilo que as pessoas têm para dar, porque temos tido ao longo dos anos à frente dos ministérios e das secretarias de Estado da Cultura, gente mais ou menos de esquerda, mais ou menos de direita, mas acima de tudo temos visto quando as pessoas têm realmente têm algo, têm um conteúdo a transmitir, têm uma marca a deixam-na de forma positiva ou negativa, mas muitas vezes e felizmente de forma positiva, porque trazem as suas ideias, os seus conceitos e acima de tudo o seu projeto, que quando é um projeto que é feito de forma desinteressada e em prol da cultura e das suas diversas formas de manifestação, é sempre uma mais-valia. É muito assim. A cultura é sempre um processo definido e definidor de ser, ou seja, é para a gente ouvir, para a gente ver, entender e fazer melhor. Deve o Estado, em época de crise, apoiar o teatro? Qual de vós? Em época de crise, eu acho que o Estado deve sempre apoiar o teatro como a cultura em geral. Deverá naturalmente apoiá-lo de forma ponderada e também olhando às diversas circunstâncias e às diversas contingências. Naturalmente, como em tudo, na cultura, no teatro, como na economia e como em todas as áreas, esse apoio deverá ser pensado e deverá ser dimensionado, na minha opinião, de acordo com as necessidades. Se calhar em época de crise o apoio terá que ser mais forte, também mais ponderado, porque para que os poucos recursos sejam rentabilizados da melhor forma. Agora, o Estado, seja a nível central, seja principalmente a nível local, e eu considero que as autarquias têm no apoio à cultura, nomeadamente à cultura popular, ao teatro de amadores, a todas as formas não profissionais de cultura, tem uma obrigação enorme de apoiar, quer financeiramente, quer de outras formas, através logisticamente, de todas as formas que, acima de tudo, tem que ter vontade de estar presente e de dar, porque muito ou pouco não é diferente, não é importante, quero eu dizer.
se calhar um pequeno apoio dado na hora certa e da forma certa pode ser mais importante e pode ser um enorme desbloqueador de situações do que um cheque chorudo, digamos assim, distribuído quase como para apaziguar as consciências. O apoio tem que estar para além da crise, porque a crise, eu tenho já 60 anos e sempre me recordo de ouvir falar da crise, estamos sempre em crise. Agora, este apoio é importante que exista sempre, perante cada projeto, a análise de cada projeto, mas tem que existir sempre apoio, porque a cultura faz parte do homem, como é necessário ter cuidados de saúde, como é necessidade de ter educação. É a essência do ser humano. Sem cultura não há nações. Não. Luís Mendes, voz ao alto. O microfone é todo teu. Siga a roda. Então, continuamos então com esta conversa e pegando na deixa que nos ficou há pouco, conversávamos com o nosso convidado de hoje, com o Porfírio Lopes, e a tónica estava essencialmente na sua prática e no seu trabalho como encenador. Mas como foi referido, o Porfírio, em termos de teatro, o seu trabalho não é só enquanto diretor, enquanto encenador, mas também enquanto autor. E coloca-se aqui realmente uma questão, uma dúvida que tem a ver com o passar para o outro lado. Como é para ti, enquanto encenador, e realmente com uma experiência considerável enquanto encenador, como é que tu te posicionas, ou como é que tu te vês quando passas para o outro lado, quando sais, digamos assim, da cadeira do encenador e vais para cima do palco e passas a ser tu o ator e a ser dirigido por outro? Neste caso, como é que o encenador Porfírio Lopes se posiciona e como é que trabalha quando passa a ser o ator Porfírio Lopes? Eu nunca senti enfim, esses momentos dessa forma. O ser ator deixando de ser encenador. Não, naquele momento eu sou ator. E preocupa-me e tenho os mesmos problemas que qualquer ator, ou se calhar mais problemas que alguns atores. E estou ali a ouvir atentamente aquilo que o encenador tem para me propor. As orientações são importantes e cumpre o ator, enfim, como receptor um pouco de mensagens, de saber descodificá-las e cumpri-las o melhor possível. Portanto, é esse o papel do ator. Para além, depois, de toda a interioridade que este ator, Porfírio Lopes, tem, e que o outro ator, Luís Mendes, tem, e que qualquer ator tem. Por isso, muitas vezes, quem dirige tem a necessidade de alterar esquemas que tinham já sido construídos em laboratório ou previamente e que não funcionam com aquele ator. Portanto, eu, como ator, não penso noutras dimensões a não ser na minha resposta como ator. Isso quer dizer que quando vais para o palco, no fundo despes a farda de encenador, se nos é permitida essa expressão, deixas o encenador no camarim e do camarim só sai o ator, o encenador, ou seja, não sentes muitas vezes aquela tentação de, enquanto ator, continuar a pensar o espetáculo e o trabalho que estás a fazer pela ótica do encenador. Ou seja, é assim, quando o ator está em cena, o encenador recolhe-se aos bastidores. Nem sequer existe. Nem sequer existe. Pelo menos eu reporto-me aos momentos em que vivi essas experiências, em que fui ator. Eu não me recordo em nenhum momento de existir encenador por ali nos bastidores ou em qualquer outro lado. Não, eu era ator e estava aflito como ator, porque às vezes as coisas não são fáceis e não consegue atingir aquilo que o encenador nos propõe. E é engraçado porque quando, enfim, se assume um ou outro lado, entende-se muito bem estes momentos, né? E eu, como ator, vivi momentos desses. Eu recordo num célebre passo que eu tinha que dar atrás
e aquele passo nunca funcionava, eu não conseguia, e acho que cada vez estava mais bloqueado e aquilo cada vez saía pior. Portanto, para mim não há essa dimensão, há exclusivamente o ser ator, e tenho que preocupar com a função de ser ator. E diz-me uma coisa, certamente ao longo deste percurso, nomeadamente do teu trabalho no Teatro Passagem de Nível, passastes pela situação daquilo que muitas vezes em futebol se chama o treinador-jogador, e muitas vezes, se calhar, se calhar não, de certeza, foste chamado a assumir essa dupla função de encenador e simultaneamente de ator, umas vezes de forma, digamos assim, premeditada, outras vezes de forma inesperada, no fundo, para substituir algum ator que tivesse alguma impossibilidade. Para ti isso constitui uma dificuldade quando és tu o encenador, quando foste tu a construir o espetáculo e tens que simultaneamente entrar no palco e... Não, isso para mim é uma grande dificuldade. Acho que eu nunca vivi propriamente de uma situação dessas. Até porque eu, como ator, tenho necessidade de ser dirigido. E depois, como encenador, eu não tenho possibilidades de mover. Portanto, eu acho que o encenador tem que ter uma perspectiva global daquilo que o ator está a criar em palco. E tem que o saber dirigir, e tem que saber puxar, enfim, pela interioridade desse ator. E se ele está a assumir esses dois papéis em simultâneo, não há essa distanciação, não há essa possibilidade de autocorreção. Portanto, eu não sou favorável a que um encenador seja simultaneamente ator e encenador, a não ser que tenha alguém a apoiar aquele ator especificamente e que seja dirigido, mas isto também parece um contexto um pouco complexo e anacrónico. Eu acho que no momento em que eu sou ator, sou só ator. No momento em que eu sou encenador, eu coloco-me, na minha perspectiva de ser encenador, em todos os limites que é ser um encenador e poder dirigir os outros. Portanto, esta disponibilidade de um e de outro lado, acho que elas não se conseguem misturar. Certo. Eu como já tive por diversas vezes ao longo dos últimos anos o privilégio de poder trabalhar em conjunto contigo, e agora a minha questão era virar um pouco a questão que te coloquei há bocado de como é que o encenador faz quando assume a condição de ator, mais na ótica de que quando estás a dirigir um espetáculo, e eu tive já essa oportunidade de assistir a isso, a tua experiência de ator é importante nesse trabalho que desenvolves, ou seja, o ator, nesse caso, quando é o encenador Porfírio Lopes que está em cena, o ator está também presente, a experiência acumulada que o ator tem é importante para ti quando desenvolves o trabalho de encenação, de construção de espetáculos? Olha, muito sinceramente não te sei responder. Aquilo que eu posso dizer é que é possível que sim, enfim, isto são aprendizagens que se vão realizando ao longo da vida e nós vamos bebendo delas, não é? E elas vão influindo nos nossos atos, nas nossas decisões. Agora, eu quando dirijo, eu tenho muita atenção nos recursos que aquele ator me pode dar, e vou avaliando. E eu acho que eu aqui estou mais numa perspectiva de terapeuta que entendo as reações do ator do que propriamente daquilo que eu reagiria se estivesse em palco. No entanto, uma reflexão
que eu acho que nunca fiz e que obrigado por teres colocado esta questão, porque ela ajuda-nos muitas vezes a tentar entender coisas que nós fazemos quase que inconscientemente e quase que por uma aprendizagem ou por uma rotina que se vai adquirindo e mantendo. Mas realmente a direção do ator é sempre alguma coisa em que tem que haver uma grande atenção naquilo onde o ator, ou por onde é que o ator caminha. E o encenador tem que saber aproveitar os recursos desse ator. E se aquela solução que estava previamente pensada pelo encenador não funciona, tem que se procurar uma outra forma de o ator chegar àquilo que é importante naquele espetáculo. E, portanto, isto era impossível em dualidade, não é? Está de um lado ou está do outro. Arestas de Vento. Entrevista. Luís Mendes, presidente da Federação Portuguesa de Teatro, convida para a conversa Porfírio Lopes, encenador e diretor artístico do Teatro Passagem de Nível. A cumprir-se pela segunda vez esta permuta cultural entre o Arestas de Vento e a Federação Portuguesa de Teatro. Siga a roda, culturando! Acabou de escrever Maria João de Sousa no Facebook do Arestas de Vento. Em sintonia desde Oeiras. Força, entrevista brilhante. Um forte abraço a toda a equipa. Qual de vós quer começar? A minha comunhão com essa atenção e um agradecimento. Estamos aqui a falar de nós, deste movimento de teatro que reflete as vivências do homem. Portanto, eu tenho que agradecer. Eu, naturalmente, também agradeço e é um enorme prazer saber que do lado de lá, seja através do éter, seja através da internet, que está muita gente a ouvir-nos e a participar e interessada na conversa. Siga a roda, siga a roda. Perguntas do auditório. Mail do nosso amigo Mário Godinho, homem da cultura, na resistente Vila do Coço. Cá vai ele. Não sei porque é que meteram na cabeça que o teatro só pode ser educação e cultura. O teatro também pode ser entretenimento. Parece que é pecado quando falam de teatro ou cinema como bom entretenimento. Qual é o mal? Qual é o mal? E pior, confundem entretenimento com falta de qualidade. O que eu confundo, melhor faço por não confundir, é intelectuais com pseudo-intelectuais. E isso é visível em tudo aquilo que fazem. Batota. Gostava que o convidado, e também o próprio Luís Mendes, comentassem argumentando em cima desta minha colaboração. Viva o teatro! Mário Godinho, da distinta Vila do Coço. Qual de vós? Assim, eu não poderia estar mais de acordo com aquilo que o Mário nos diz. Na minha perspectiva, é totalmente errado querer reduzir o teatro a um segmento, seja entretenimento, seja educação, seja cultura. Eu acho que o teatro é tudo, porque o teatro é uma das formas de arte, na minha opinião, e sei que a minha opinião não é nada isenta, porque vivo no teatro há muitos anos, mas o teatro é uma forma de arte que dispõe de todas as ferramentas para intervir em quase todas as situações. Pode ser entretenimento, cultura, educação, pode ser uma ferramenta de intervenção social, no sentido de desbloquear problemas, de intervir em situações em situações de crise e de problemas graves. Por isso o teatro realmente, o teatro é algo que é irredutível a uma só condição. O teatro é universal. Obrigado, Mário Godinho. Pois, para mim, teatro também é divertimento, e como eu me divirto com estas coisas todas. Mas a literatura, para mim, também é romance, é história, é conto, é poesia. Portanto, o teatro também tem todas essas dimensões, inclusivamente o divertimento. É muito assim.
Nós aqui no Arestas de Vento costumamos dizer que não somos isentos. Somos pela cultura, logo fazemos parte de uma margem. Siga a roda, pergunta a Ana Maria Nunes, da rede social do Arestas de Vento no Facebook. Gostava de saber como entusiasmar os mais jovens para a prática de teatro. Com mais teatro na escola, isso basta? Creio que não. Qual o papel das companhias de teatro na formação de público jovem e conservação do teatro para o futuro? Qual de vós? Prefiro. Ana, obrigado. Sim, eu acho que é nos primeiros anos que se incute no ser humano a vocação e a dimensão da vida, seja pela pintura, pela música, pela literatura, pelo conto, pela história, e é aí que vamos ganhando o público do teatro e o amante do teatro e a pessoa que gosta da cultura. Eu não vejo realmente as companhias profissionais com essa incumbência de terem que promover o teatro ou educar pelo teatro nesta perspectiva da infância ou da escola. Essa será uma missão da escola. E realmente os grupos de teatro de amadores, com os seus cursos, as suas oficinas abertas ao longo de todo o território nacional, vão também já permitindo um pouco essa experiência e essa educação. O teatro naturalmente, as companhias de teatro, os grupos de teatro têm naturalmente uma enorme responsabilidade na criação de públicos, não só junto das camadas jovens, mas também, como nos últimos anos temos podido observar, também junto das camadas menos jovens. É realmente adorável ver os projetos que têm despontado na área do teatro sénior, em que se descobrem vocações e em que se conquistam públicos em idades já avançadas. Naturalmente, existe uma enorme responsabilidade de começar a trabalhar desde tenra idade o gosto pelo teatro e o mostrar que o teatro é realmente uma arte que vale a pena conhecer, seja do lado do espectador, seja para quem se sentir desafiado com isso, subir para cima do palco e experimentar este jogo do faz de conta. Acabou de escrever Uki Marques, uma cibernauta, nossa amiga, que vive, ou seja, faz a sintonia através da net, na Holanda. Acabou de escrever o seguinte, passo a dizer, bonitas vozes, boa poesia, viva o teatro, um bom sábado para vós. Beijinhos. Beijinhos, então. Beijinhos também. O microfone é teu, voz ao alto. Então, continuando na nossa conversa, e saindo um pouco desta dicotomia de encenador-ator, outra área que tem a ver realmente com a formação. A tua formação académica não tem a ver propriamente com o teatro, a tua formação é na área da psicologia, mas desde muito cedo que tu deste sempre uma enorme importância ao saber fazer teatro. E a minha questão, o desbloquear desta temática que eu gostaria agora de aflorar contigo é realmente, de todos os teus mestres, e foram muitos, quais aqueles que mais te marcaram? Olha, marcou-me, por exemplo, o Gutkin, que eu hoje não vejo por aí no teatro e que tenho muita pena que eu tinha muito ainda para ensinar, muito para mostrar. E tive também um mestre que me marcou, isto logo nos primeiros tempos, onde eu imaginava o teatro de uma outra forma e que eu quase pensei que estava noutro mundo e que aquilo não era... Enfim, eu não estava ainda preparado para talvez sentir o teatro, que foi o Luís de Lima, que é um português radicado há muitos anos no Brasil, ator, diretor ou encenador, como se diz em Portugal, e que veio a Lisboa dirigir os Filhos do Sol do Gorky no Teatro Nacional. E fez uma formação de 4 semanas para depois escolher, entre os formandos, 4 atores para integrarem o elenco dos Filhos do Sol.
Eu não fui um desses escolhidos, mas realmente, aliás, acho que naquele momento eu não sabia o que era o teatro, não tinha uma experiência com o teatro, e este Luís de Lima foi importantíssimo na reviravolta que eu dei na minha vida, na perspectiva que eu comecei a ter do teatro e da exigência que para mim começou a ser o teatro. Tu trabalhaste ao longo dos anos, nomeadamente num outro projeto que também tem a ver com formação, que foi a Oficina de Teatro. Trabalhaste com diversos formadores, com muitos nomes ligados à arte dramática, dos quais eu sei, não será o único, por certo, mas dos quais eu sei que que terá sido bastante importante para ti, não só enquanto encenador, enquanto mestre de teatro, mas também enquanto mestre do saber estar no teatro nas suas diversas formas, que foi o Joaquim Benite. E a minha questão ia exatamente por aí. De que forma é que te marcou este contacto ao longo de diversos anos com o Joaquim Benite? Bem, com o Joaquim Benite a gente aprende sempre, e em diferentes perspectivas. O Benite, para mim, foi também um contacto importantíssimo e fundamental na perspectiva de conhecer alguém que dirige um teatro com Mão de Ferro numa perspectiva de organização, de saber promover os seus espetáculos. Ele criou, a nível da Companhia de Teatro de Almada, uma forma muito prática de divulgar os seus espetáculos, que era pegar no telefone e contactar a ABC, olha, no dia tal, quando é que podes vir? E depois, como diretor, como encenador, vi alguns espetáculos dele, fui aluno dele também, e era um homem que puxava muito à reflexão, permitia-nos refletir um pouco sobre o que estamos a fazer, o que é que andamos aqui a fazer, por onde é que queremos ir, e tudo isto são acréscimos que vamos tendo na nossa vida. Arestas de Vento. Entrevista. Luís Mendes, presidente da Federação Portuguesa de Teatro, convida para a conversa Porfírio Lopes, encenador e diretor artístico do Teatro Passagem de Nível. Eu já disse, a cumprir-se pela segunda vez esta permuta cultural entre o Arestas de Vento e a Federação Portuguesa de Teatro. Porfírio, eu sei que uma das tuas paixões foi e é o associativismo, ao qual dedicaste muitos anos da tua vida em termos de dirigente. Curiosamente ou não, foste também aquilo que se chamaria um companhão de route dos 3 mais importantes projetos que se propuseram agregar e defender o teatro de amadores. Desde a APTA, de que creio fostes cofundador, ou pelo menos um colaborador assíduo, à ANTA e à Federação Portuguesa de Teatro, as quais acompanhaste e acompanhas à distância, mas de que sei seres um forte entusiasta. De que forma vês o associativismo teatral e o percurso que este tem trilhado? Bom, o homem vive em sociedade e as suas realizações também têm que têm de ser cúmplices, têm que serem companheiros de estrada, como disseste. Eu queria apenas corrigir uma coisa. A Associação Portuguesa de Teatro de Amadores, quando eu a encontrei, ela já existia há algum tempo, e até ainda em momentos antes do 25 de Abril, onde tinha que estar um pouco escondida, infelizmente. E onde o Joaquim Benite também foi interventor, e o Carlos Paniagua. Esses sim estiveram na origem desse grande movimento que tentou congregar o teatro de amadores no país. E que depois, após o desaparecimento da APTA, ficámos órfãos durante muitos anos. Até que o Coutinho, enfim, dinamizou esse movimento que deu, ou que conduziu à criação da ANTA. Nós não podemos viver isolados, e a criação destes organismos que, de certa forma, são o elo de ligação entre as diferentes estruturas, os diferentes grupos, as diferentes associações, são imprescindíveis no nosso tempo. Se não existisse a Federação Portuguesa de Teatro de Amadores,
haviam muitos grupos isolados lá no seu cantinho que não tinham contacto com outras realidades, com ações de formação, com esta abertura a novos conhecimentos, a novas experiências. E o associativismo é uma outra forma que eu encontro isto de uma forma mais singular ou mais embrionária de explicar as coisas. É uma forma do homem ser... hoje fala-se muito em voluntariado. Voluntariado nos hospitais, voluntariado para distribuir as sopas aos pobres, para visitar os sem-abrigo. Mas o associativismo nos nossos dias também é uma forma de voluntariado. Nós estamos ao serviço do outro ser humano. Nós entregamos-nos naquilo que fazemos, nas nossas horas de investimento, que roubamos aos nossos tempos de trabalho ou de familiares. É a nossa forma de investir na comunidade, na sociedade. Porque este movimento, o fazer cultura, as coisas que nós fazemos, não sei bem como classificá-las, mas elas refletem um pouco a interioridade do homem, portanto isso é um ato de cultura, são fundamentais e elas têm que continuar. Acreditas então que estes projetos, estas estruturas que visam agregar neste caso o teatro, mas quem diz o teatro diz outras formas de cultura que são fundamentais para a manutenção e para o crescimento dos projetos e para o fomentar das sinergias que lhes estão subjacentes. Não tenho dúvidas. Sem essas estruturas, seja a Confederação Portuguesa das Coletividades, sem a Federação Portuguesa de Teatro de Amadores, sem outras associações que congregam movimentos mais ou menos uniformes ou mais ou menos seguidistas nas mesmas linhas, havia muita ação, muitas experiências que ficavam esquecidas lá no seu cantinho. E também não haveria um crescimento, não é? Estas estruturas permitem também crescer e por isso elas são importantes e eu as apoio, e tal como durante muitos anos lastimava não existir uma estrutura como era a APTA, até que surgiu a ANTA e felizmente hoje temos a Federação Portuguesa de Teatro. Tu, ao longo deste processo mais recente, tanto ligado à ANTA como à Federação, foste um colaborador mais ou menos assíduo em alguns momentos, nomeadamente, mais uma vez, e voltamos outra vez à questão da formação, nos projetos de formação. Foste formador no segundo congresso da ANTA, realizado em Serpa, e foste já formador por 2 vezes no Fórum Permanente de Teatro, organizado pela FPTA. Dessa oportunidade e da forma como te foi possível observares in loco este movimento, esta energia que circula à volta dos grupos de teatro de amadores, qual é que é, digamos assim, a avaliação? Como é que tu vês este movimento que está em marcha hoje em termos de teatro de amadores, em termos da vitalidade, da entrega, das sinergias? Ainda bem que existe a Federação Portuguesa de Teatro. É fácil quando se faz a avaliação haver muitas formas de querer avaliar por aqui e por ali, mas num todo aquilo que eu avalio é que a função da Federação está a cumprir-se e no Fórum Permanente de Teatro há a possibilidade de muita gente ao longo deste país se reunir num espaço e ter experiências na área da formação diversa, a nível do texto, a nível da improvisação, a nível da construção de ator, das dinâmicas de construção de um espetáculo, que é utilizando o texto de um dramaturgo que geralmente é homenageado em cada um dos fóruns.
Isso é importante que exista. Depois são espetáculos que se realizam um ao outro, mas também há conhecimento dos espetáculos que outros grupos vão fazendo. Esta prova do festival que nós vimos no final na sessão de encerramento do fórum, do 14º Fórum Permanente de Teatro, que ocorreu na Amadora, tivemos a possibilidade de ver ali, embora resumos muito pequenos dos espetáculos que vão estar no festival, e eu fiquei com a noção de que o teatro evoluiu muito nas últimas décadas e nestes últimos anos, e eu acho que a Federação é cúmplice dessa evolução e desse melhoramento. Arestas de Vento. Entrevista. Escreveu André Tenente no Facebook: o teatro deve ser o teatro da palavra, que exprime emoções, ou o teatro do movimento, que é emoção e transmite a palavra. Qual de vós? O teatro é tudo isso, André. Obrigado. O teatro é o próprio homem. Eu ontem ouvi alguém dizer que o ator, acima de tudo, é intérprete. Mas intérprete de quê? Das vivências de outro homem, dos seus sentimentos, dos seus conflitos, das suas emoções, e isso transmite-se como? Com o corpo e com a palavra, muitas vezes, ou só com o corpo, ou só com a palavra. É por aí que eu penso, não sei. Assim, eu não teria muito a acrescentar. Eu acho que o teatro, como eu já disse hoje, é uma forma de arte extremamente completa. E o teatro é indissociável de todas essas componentes, da palavra, do corpo, da própria mente. O teatro é tudo, no fundo. Pergunta Carolina Macedo, da rede social do Arestas de Vento, no Facebook. Quais as fraquezas do teatro amador? Ou seja, em que aspectos podem fazer-se melhorias no seio dos grupos amadores? Falta, por exemplo, mais formação, ou as estruturas amadoras não se pode exigir isso? Beijoca Carolina Macedo. Ora, fragilidades naturalmente, e não seria correto eu agora estar aqui a querer vender uma ideia que não é verdadeira. Naturalmente o teatro de amadores continua a ter algumas fragilidades, fragilidades essas que são também a linha de rumo do trabalho da Federação Portuguesa de Teatro, no sentido de as identificar e tentar estar ao lado das estruturas, no sentido de as ajudar a crescer. Naturalmente, a formação é como em tudo, não só no teatro de amadores, mas também no teatro profissional, algo de muito importante, de fundamental. E foi também nesse sentido que a Federação, ainda no formato da Associação Nacional de Teatro de Amadores, pôs de pé este projeto do Fórum Permanente de Teatro, no sentido de poder simultaneamente e a par do enorme convívio que promove, poder fazer formação e poder ajudar a melhorar o trabalho dos grupos. Não nos ficamos só por aí, além disso, eu sem querer levantar muito o véu, mas a Federação tem em preparação para arrancar, certamente em 2015, um segundo projeto na área da formação, porque consideramos que é importante fazer formação, partilhar experiências, trazer ao nosso convívio gente que tem algo a dar-nos, algo a partilhar connosco. Por fim, a questão se ao teatro de amadores não se pode exigir mais. Eu acho que se pode e que se deve, porque o facto de sermos amadores não deve servir de pretexto para justificar um menor empenho. É assim, naturalmente os amadores têm que repartir o tempo que dedicam ao teatro com as suas atividades profissionais e com a sua atividade familiar, mas o espírito de entrega deve ser sempre, na minha opinião, o mesmo, e devemos sempre empenhar-nos a que o produto final seja o melhor possível, e temos também essa grande mais-valia,
que é termos o tempo a nosso favor, ao contrário dos profissionais que têm realmente quase um cronómetro e que os obriga a trabalhar a contrarrelógio. Nós temos essa felicidade de podermos dispor do tempo para burilar, para aperfeiçoar o nosso trabalho e podermos depois apresentar ao público um produto acabado, um espetáculo o mais perfeito possível. Por isso não considero que se possa dizer que ao Teatro de Amadores não se pode exigir mais. Acho que ao Teatro de Amadores, e temos tido a prova, nós, Federação, temos tido a prova disso nos últimos anos, acho que se pode e que se deve sempre exigir mais. Teatro é teatro. Porfírio? Carolina, boa tarde. A minha resposta vai no seguinte sentido. O caminho faz-se andando. Se um grupo de pessoas quiser iniciar um projeto de teatro, e não tiver experiências, não tiver técnica, não tiver formação, será que esse grupo deixa de se formar e deixa de fazer teatro? Não. Começa. Ao lado intuitivo que nós temos, a nossa capacidade de resolução de problemas, as nossas vivências permitem-nos construir esse grupo, construir esse espetáculo, e eu acho que esse é um caminho evolutivo. Começando assim, muitas vezes, muitos grupos chegaram a companhias profissionais. Portanto, não é pela falta de formação que devemos de desistir de fazer teatro. Pergunta António Carlos Coimbra, compositor musical do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. O teatro amador é sempre um espaço de educação e civilidade, o que nem sempre acontece no teatro profissional, onde, em muitos casos, vale tudo, até tirar olhos. Que outras vantagens humanísticas veem na grande casa do teatro de amadores? E quanto a teatro musicado? É sempre uma boa oportunidade para dar eco e estéticas mais harmónicas a bons textos. Concordam, não concordam? Uma boa tarde para vós e um grande abraço. António Carlos Coimbra. Qual de vós? António Coimbra, o teatro é realmente um pouco tudo isso. Mas a autenticidade do teatro de amadores, eu também acredito na autenticidade do teatro profissional. Compararmos as coisas desta forma cria também um certo conflito dentro de mim próprio. Nós devemos saber admirar os outros e os outros devem também saber admirar o trabalho de outras equipas. Aquele lado crítico com que muitas vezes se avalia o trabalho dos outros não leva a nada, não é construtivo. Temos que ser tolerantes, mesmo quando o grupo de amadores ao qual nós assistimos a um espetáculo não foi aquele espetáculo que nós gostaríamos de ver. Nós temos que apoiar, mencionar situações que pode melhorar, porque o fazer teatro de amadores é uma equipa que se reúne, que vivem problemas muitas vezes a nível financeiros, problemas a nível técnico, problemas de gestão ou de orientação, de direção, mas é um grupo e como um grupo tem uma vida própria e nós devemos apoiar a dinâmica de um grupo, independentemente se é um grupo de amadores com maior experiência ou com menor experiência. Comparar entre nós fazemos teatro e o teatro nem é amador nem é profissional, é teatro e portanto é esta razão que nos une, o teatro. Eu não poderia estar mais de acordo, além disso, até porque eu sou totalmente contra essa ideia de conflitualidade ou de dissonância entre o teatro de amadores e o teatro profissional. E a prática da Federação Portuguesa de Teatro tem sido, em alguns dos seus projetos, nomeadamente, mais uma vez, no Fórum Permanente de Teatro, de combater isso trazendo ao convívio os profissionais, através dos convites que fazemos a diversos formadores, para colaborarem connosco e para poderem trazer... Para nos poderem trazer as suas experiências e também devolver-lhes a experiência do teatro de amadores, e sei de diversas fontes que muitos dos profissionais que connosco trabalham levam depois para o seu trabalho não só as experiências que colheram no seio do fórum,
muitas vezes levam também as colaborações de alguns dos amadores. Muitas vezes levam afetos. Levam afetos e levam mesmo as colaborações. É muito assim. Pergunta Luís Filipe Estrela, poeta e diretor da revista Viva Setúbal Magazine. Um grande abraço, Luís. Que tipo de linguagem teatral procuram nos vossos espetáculos e como escolhem os textos? E já agora falem um pouco sobre o recente Fórum Permanente de Teatro que aconteceu na Amadora. Quais os pontos mais altos e, naturalmente, o que é que podia ter corrido melhor? Para já sei que foi um grande sucesso. Sorte e saúde. Luís Filipe Estrela. Qual de vós? Eu muito brevemente, porque da parte da Federação, a avaliação do Fórum Permanente de Teatro que decorreu na Amadora ainda não está concluída. Estamos a trabalhar nisso, mas foi claramente uma experiência importante. Uma experiência importante para nós trazer o Fórum Permanente de novo a um grande centro urbano. Tínhamos estado em Setúbal, queríamos realmente experimentar a fórmula do Fórum Permanente de Teatro noutras condições, e o vir à Amadora permitiu-nos fazer um Fórum Permanente de Teatro portas meias com a capital do país, como eu tive a oportunidade de referir numa entrevista que dei a um canal de televisão local, à TV Amadora. Foi para nós uma experiência fazer o Fórum Permanente às portas de Lisboa e ver como é que funcionava. E nesse campo, isso estou à vontade para dizer que foi uma aposta sucedida. Em relação ao global do Fórum, é uma avaliação que estamos a concluir e que a breve trecho iremos partilhar com todos. Mas o saldo é positivo. Até que ponto é que é positivo? E aquilo que nos foi dado a observar que seja necessário corrigir, alterar ou fazer evoluir, é algo que ainda estamos... Luís, há aqui um complemento na pergunta balizada do Luís Filipe Estrela que terá que ser respondido sob pena do Luís, depois que é um homem da palavra, reagir. Que tipo de linguagem teatral procuram nos vossos espetáculos e como escolhem os textos? Em relação a mim, não... Pronto. Se quiseres deixar para o Porfírio... Essa questão prefiro deixar para o Porfírio enquanto encenador e enquanto diretor artístico do Passagem de Nível. Porque a minha experiência enquanto encenador é Porfírio, curta. Vamos à palavra. Bom, escolher um texto é um processo interessante, mas não tem grandes regras. Depende muito dos elencos, da disposição que temos, do gosto que temos por aquele texto. Nós tivemos experiências várias. Uma delas foi querer representar um autor especificamente e escolhemos, dentro da dramaturgia desse dramaturgo, algum texto que correspondesse às nossas expectativas e que nos desse prazer fazer, porque fazer teatro como amador tem que ter prazer, porque senão esse é o único ordenado que eu exijo. Se bem que às vezes há alguns momentos que não são assim tanto. Depois há o desafio a jovens dramaturgos ou novos dramaturgos, e temos experimentado no Passagem de Nível o caso do Domingos Galamba, os primeiros textos, neste último momento em que estreámos A Moura, do Luís Palma Gomes, também é um primeiro texto de um dramaturgo, mas que reuniu as aliciantes de construir um espetáculo e que... Enfim, eu não sei bem responder como é que se escolhe um texto. Tem a ver muito com cada momento. Exatamente. O espetáculo não pode parar. Eu, por acaso, ia pegar, e ainda bem que o Luís Filipe Estrela colocou essa questão, e eu tinha aqui no meu alinhamento, realmente colocar essa questão, esse desafio ao nosso convidado, ao Porfírio, relativamente ao 14º Fórum Permanente de Teatro, que se realizou na Amadora, como já dissemos, no passado mês de janeiro, fruto da parceria entre a Federação Portuguesa de Teatro, as duas associadas do Conselho da Amadora e com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia da Encosta do Sol e também de outros parceiros locais.
eu tinha realmente esse desafio, essa questão de colocar ao Porfírio realmente qual foi a perspectiva, como é que ele observou este fim de semana de convívio, de troca de experiências e de formação na Amadora. As experiências são um pouco dispersas. E na Amadora isso aconteceu infelizmente porque os espaços foram distanciados uns dos outros e isso anulou um pouco esse convívio global, intenso, de muita gente, mas reuníamos à porta das salas de espetáculos e esse era um momento agradável, foram quase os únicos momentos em que estivemos juntos, tirando as sessões de abertura e de encerramento. Agora, individualmente, estou olhando pelos diferentes painéis, eu acho que foram aqueles que eu tenho mais conhecimento, e só desses eu posso falar, foram profícuos. Alguns tiveram a oportunidade de poder mostrar resultados extremamente fantásticos e acredito que essa avaliação que eu faço destes que tiveram sinais de mostra, os outros terão funcionado da mesma forma. Portanto, isto dá crédito para repetir-se, para continuar, porque o teatro de amadores necessita, pelo menos, destes períodos de formação, que são curtos, reduzem-se a um fim de semana, mas eles são fundamentais na vida de muitos grupos de teatro. Acabou de escrever Rosa Maria Cruz, do Timbra de Braga, no Facebook, e de forma bem clara e curta, naturalmente. Um beijo para todos. Adorei conhecer o Porfírio. Obrigado, Rosa. Eu também adorei conhecer-te. Continuando então com a nossa conversa e continuando no campo do associativismo, outra área de interesse e de envolvência do nosso convidado, do Porfírio. No próximo mês de novembro, Lisboa vai receber o Congresso Nacional das Coletividades, numa organização da Confederação Portuguesa das Coletividades, em parceria com uma série de federações e confederações, nas quais se inclui a Federação Portuguesa de Teatro. Congresso este que se pretende refletir sobre o papel que tem nos nossos dias o associativismo popular numa sociedade em crise, não só económica, mas também de valores. Porfírio, se te pedisse que tomasses o pulso ao estado atual do movimento associativo, que diagnóstico farias? Resposta difícil. Bem, eu talvez neste momento não me sinto capaz de poder fazer uma avaliação do movimento associativo numa perspectiva nacional. Aquilo que eu posso falar é numa perspectiva mais regional daquilo que eu posso conhecer. E eu acho que depois do boom, após 25 de Abril, até início da década de 90, que o associativismo, não digo que está moribundo, mas que está com menos força, está mais abandonado. Isto também reflete um pouco o valor da sociedade. Hoje as pessoas vivem muito isoladas, vivem muito para si, saem do trabalho, enfiam-se em casa ou ficam à frente da televisão ou na internet ou de volta das panelas e deixou de haver convívio. As pessoas hoje não procuram os locais associativos para conviverem, a não ser para ir ao ginásio, fazer uns exercícios, porque é necessário, porque entretanto leram na revista ou viram num programa de televisão que é importante o exercício físico, mas este exercício da comunidade, do cívico, acho que precisa destes movimentos como é realmente este congresso das coletividades, das coletividades de cultura e recreio, para se refletir de novo que rumo dar nas próximas décadas a este importante movimento. Eu sei que o Teatro Passagem de Nível, no decorrer do ano passado, ele próprio se propôs tomar o pulso ou pelo menos dar o primeiro passo no sentido de, motivado pela reorganização administrativa e pelo facto de ter havido alterações à dinâmica das freguesias, de tomar o pulso e de juntar para uma reflexão o movimento associativo da freguesia a que pertence, da freguesia de Encosta do Sol, no concelho da Amadora. Que avaliação
que avaliação é que fazes, ou que conclusões é que retiraste daquilo que observaste ao longo de um dia de debate, de conversa, de troca de experiências? Bom, este projeto surgiu da necessidade, ao mesmo tempo que se juntaram duas freguesias, a freguesia de Encosta do Sol e a freguesia de Alfornelos, em que as associações se desconheciam. Pelo menos eu desconhecia a maioria das associações da freguesia da Brandoa, e que tinham um maior núcleo de associações. Era importante começarmos por nos conhecermos. Enfim, eu penso que para trabalharmos em conjunto, primeiro temos que nos conhecer. E foi proposta essa iniciativa, ela, enfim, realizou-se. Eu direi que não foi um encontro onde houvesse uma resposta imediata, ou nem todas as associações que eu esperava que estivessem compareceram. Mas isso é um pouco também o reflexo do associativismo hoje em dia. Desconfiamos de tudo e de todos. E só no segundo momento ou num terceiro é que nós, sabendo já resultados de um primeiro momento, é que vamos. Mas aquilo que aconteceu foi ótimo. As pessoas estiveram ali, discutiram os seus problemas, deram-se a conhecer e tiveram a oportunidade de tão bem ter a nível daquilo que devem ser hoje os cuidados, as exigências de uma organização associativa ou da direção das associações, e criou também algum pedido de esclarecimentos, não é? Portanto, isso dava a demonstrar que as pessoas tinham necessidade de ouvir aquilo. E de tal forma, isso foi importante, que este ano está pensada a reedição não apenas desse encontro, mas alargado também já com espetáculos promovidos por essas mesmas instituições ou organizações. Arestas de Vento. Entrevista. Última fase desta conversa pública entre Luís Mendes e Porfírio Lopes. A arte de dizer, por acaso, chama-se teatro. Queridos amigos, a pergunta das perguntas. Qual deve ser o lugar do teatro e do artista do teatro neste momento político do país? O lugar do teatro é onde estiver o ser humano. E com todos os holofotes virados à sua existência, com as preocupações inerentes a cada momento. E este é um momento, eu não digo especial, mas é um momento difícil. Mas nós estamos aí. E, vivendo este momento, também nos enriquecemos. São momentos que vamos apreendendo, que vamos sofrendo, que vamos remoendo, e eles nos vão permitir, com certeza, num futuro próximo, representá-los de uma forma autêntica. Nestes tempos de crise, para mim, acho que o teatro deve ser, como disse o Porfírio, o teatro, acima de tudo, deve ser uma sentinela sempre presente, e sempre disposto a intervir onde for necessário, ou onde o próprio teatro e os seus agentes e fazedores considerarem que é necessário, no sentido de dar a mão, de dar o incentivo, de dar energia a quem dela precisar para se levantar e continuar. E criar identidade individual, circunstancial, sem identidade, sem indivíduo, não há teatro. Queridos amigos, se vocês concordarem que a arte é extremamente importante para o desenvolvimento humano, eu não faço mais perguntas. E vocês ficam com o resto do tempo de antena livre. Concordam? Eu concordo. Eu tinha aqui, para terminar, trouxe para aqui um desafio que, não sendo nada de original, me pareceu interessante e inspirando nos célebres questionários do Marcel Proust, em que ele desafiava os seus interlocutores a refletirem ou a dizerem aquilo que lhes sugeriam um conjunto de ideias e de conceitos. Eu trazia aqui algumas palavras, digamos assim, ou alguns conceitos que quero colocar ao Porfírio, no sentido dele nos transmitir o que é que ideias e que sentimentos é que lhes suscitam. O primeiro seria teatro. A vida. Ator. O homem.
cultura? O homem em todas as suas facetas. Associativismo. O diálogo. E agora, se calhar, o mais difícil deles todos. Passagem de nível. A mudança. A mudança. A mudança é sempre um processo muito difícil num ser humano. E a passar de nível é realmente um aperfeiçoamento, a evolução. E muitas vezes essa evolução passa por uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança até de regras. E acho que é isto tudo que nós temos de estar preparados para enfrentar e para assimilar e para aceitar. Muito bem. Entrando já na reta final da nossa conversa de hoje, a questão que eu queria deixar, ou que eu queria colocar, é mais ou menos esta. Ao final de não são 34 anos, serão mais, porque tu iniciaste no teatro, a tua atividade no teatro vem, como já referimos, de muito antes, mas estes últimos 34 anos a que te ligastes umbilicalmente a este projeto que é o Teatro Passagem de Nível. Primeiro uma pequena secção numa coletividade de cultura e recreio, e desde 1993 uma associação em nome próprio dedicada à prática do teatro e à defesa do teatro. O que é que 34 anos depois te faz continuar a mexer e a caminhar e a ter energia para continuares a batalhar e todos os dias, creio eu, a acordar com novas ideias e com novas vontades de desenvolver novos projetos em prol do teatro, em primeiro lugar, mas também da cultura, como referimos aqui, da cultura popular? Bom, direcionaste a pergunta para esse lado, porque a meio da pergunta eu estava: o que é que te faz 34 anos de teatro? Acho que faz-me cabelos brancos. E eu queria responder da seguinte forma: acho que a minha vida tinha que ter o passagem de nível pelo meio. O passagem de nível faz parte da minha forma de respirar, da minha forma de estar no mundo. Com as minhas fraquezas, com aquilo que eu sei de fazer melhor, ou que penso que sou eu e é o passagem de nível. Quando eu não estiver, espero que o passagem de nível seja passagem de nível, e já houve experiência disso mesmo, continua a ser passagem de nível. Mas eu sinto que faz parte da minha vida e de momentos importantes da minha vida. Pois eu compreendo perfeitamente, porque eu sofro do mesmo mal. Queria aproveitar estes minutos que nos restam para agradecer o convite que o Porfírio gentilmente aceitou por parte da Federação e do Arestas de Vento para hoje aqui connosco conversar sobre cultura, mas principalmente sobre teatro e sobre associativismo. E queria realmente, uma vez mais, porque não posso deixar de o fazer em nome da Federação, agradecer esta colaboração, este desafio que o Arestas de Vento fez à Federação de poder abrir aqui um espaço de conversa, como o Ricardo refere, de conversa aberta, livre, em que as ideias vão fluindo e que vamos podendo refletir e questionar-nos sobre esta questão da cultura, do teatro, da música, do associativismo, de tudo mais, porque é importante, e é esse um dos papéis que a Federação entende dever ter. E com este terminamos, e agradecer então ao auditório do Arestas de Vento a companhia que nos fez. Eu faço minhas as tuas palavras. Obrigado. Queridos amigos, muito obrigado por esta colaboração com o programa de Cultura Livre Arestas de Vento. Esperamos por vós em março para que o teatro volte a fazer a festa na antena. Arestas de Vento.
polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.